Zé, começo por ti. Fala-nos aqui um pouco de Lorenzo Luca. O que é que pode ter os jogadores para ter interesse para o Benfica? É curioso. Bom dia a todos. Bom dia ao Gonçalo e a ti e também aos espectadores do Now. É curioso que no lançamento da partida com o Nápoles, en passant, Mourinho falou no nome de Luca. Não quer dizer nada. Vale o que vale. Ou seja, se calhar não vale nada, mas... É uma mera coincidência, Zé? Não, a propósito das ausências mais importantes na equipa do Nápoles, falou-se de Bruno, falou-se de Lukaku e ele disse, bom, não há Lukaku, mas há Højlund e no banco ainda está Luca. Não sei se vocês se recordam dele ter falado nisso. Estamos a falar de um jogador que já chegou à Squadra Azzurra, creio que já foi internacional 8 vezes, já tem 25 anos, é enorme, creio até que tem mais um centímetro de 2 metros e 1. 2 metros e 1. Seja como for, mesmo que tivesse só 2. Não, é que por acaso tanto faz, com 2 metros ou 2 metros e 1, não convém ir aos figos com ele, basicamente. Mas tem um bocadinho a ver com aquele perfil que se diz que Mourinho gostaria de ter a jogar na área. Um panzer com bom jogo aéreo para situações de maior aperto, particularmente quando o Benfica joga contra equipas fechadas, com muita gente na área e enfim, 8, 9 jogadores atrás da linha de circulação de bola. Foi assim que o Benfica perdeu pontos inglórios em casa com 3 equipas, o Santa Clara, o Rio Ave, o Casa Pia, e desse ponto de vista, mesmo com Ivanovic a ficar e agora até aparentemente a ter uma nova vida no Benfica, com Pavlidis muito bem, ainda agora, ontem mesmo recebeu um elogio enormíssimo de José Mourinho, depois do hat-trick que fez na última jornada do campeonato. Se é verdade e se confirmar que o Benfica quer mesmo um ponta de lança de características eminentemente físicas, um jogador posicional para estar na área, para desgastar muito os centrais, então acho que este Luca claramente reúne perfil para poder estar nas cogitações de José Mourinho. Vamos ver. Gonçalo, bom dia. O Zé Nunes destacou aqui algumas características físicas do jogador, 2 metros de altura ou 2 metros e 1, como diz o Zé, 25 anos. O que é que pode dar este jogador ao Benfica, se vier? Bom dia aos dois, bom dia também lá para casa. Olha, este é o tal perfil de Pinheiro, que o Paulo Sérgio falava, em função daquilo que é um jogador mais posicional. Portanto, olhamos àquela que é a possibilidade de... Eu não vejo, vou já ser sincero, não vejo à partida que seja um jogador para tirar o lugar ao Pavlidis, porque tem menos mobilidade do que o Pavlidis, mas pode ser muito útil a saltar do banco em momentos em que o Benfica tem muita dificuldade e, portanto, já está em modo SOS. Todos os grandes passam por momentos em que é preciso ir atrás do golo e começam a cair no engodo de cruzamentos para o espaço aéreo dentro da área. Eu acho que este é claramente um jogador que tem essa capacidade de atacar o espaço aéreo, muito a jeito daquilo que aconteceu no Futebol Clube do Porto há uns anos com o Tony Martínez, saltava do banco e conseguia fazer essa diferença quando, e algumas vezes falava, então, mas porquê é que não vai, porquê é que não é mais vezes o titular? Porque o Porto não atacava sempre assim. Neste caso, o Benfica não ataca sempre assim. Porém, em momentos de maior desespero, pode ser bastante útil nesse sentido. Não sei se é na lógica de empréstimo. Isto, obviamente, se avançar, vai retirar espaço ao outro menino que teve também no Sub-17, no Mundial, e que já aqui falámos que pode ser interessante em função das características para a frente. O Ivanovic tem características diferentes e, portanto, eu acho que é bom, dentro do plantel, tu teres recursos diferentes, com características diferentes, e isso eu acho que é uma vantagem. Agora, se é por aqui que vai a coisa... Não sei, ele tem contrato, estava aqui a ver também até 2028 e isso pode impactar de certa forma se entrarmos a ideia, eu não sei se a notícia falava da questão de ser empréstimo ou se era... Sim, pronto, porque, sim, falava. Pronto, exato, porque aqui é tal lógica de olharmos ao mercado de inverno no sentido de recurso, portanto empréstimo para não condicionar o médio e longo prazo. E isto tem... Ou seja, mas aí também não tem riscos para o Benfica, não é? Não tem riscos? Não tem um custo associado e se falarmos da questão daquele jogador que já não falamos há muito tempo, do Rafa, por exemplo. Já vamos falar dele daqui a pouco. Estamos a falar do curto prazo, ou seja, estamos a falar de jogadores com características muito específicas que podem assentar que nem uma luva em função da ideia deste treinador. Mas
a corrida de fundo deve estar sempre em cima da mesa, que é uma visão de médio e longo prazo. A visão de potenciar este jogador, ficar 2, 3, 4 anos não interessa, isto será sempre idilicamente, e depois vender e conseguir ter aqui algum retorno financeiro. Não a olhar apenas ao imediato, porque olhar apenas ao imediato, tu fazes um investimento altíssimo e nem sempre consegues ter o retorno desportivo, seja em troféus, seja no acesso à Liga dos Campeões, e isso pode condicionar aqui no longo prazo a estratégia desportiva e do plano desportivo que os clubes têm. Pode ser interessante em função da alternativa que não existe neste momento com estas características. Por outro lado, não vejo que este seja um jogador para, no fundo, discutir a titularidade com Pavlidis. Mas um dos motivos que supostamente traz este jogador, ou melhor, neste caso, a ser proposto ao Benfica e ao Milan, é precisamente a pouca utilização. Zé, acreditas que no Benfica teria uma maior utilização do que no Nápoles? É claro que se ele fosse muito utilizado no Nápoles, creio que tem 18 jogos feitos até agora e 2 gols marcados. Exatamente. Já agora eu há pouco disse que ele foi 8 vezes internacional pela Itália e foi